Caio, mas eu só atendo coluna. Você acha mais interessante eu fazer qual dos três cursos? LBP, Spine ou B-Expert? Essa é a dúvida mais comum que eu recebo de fisioterapeutas aqui no direct. Eu tô vindo aqui domingo, 22 de janeiro, às 15h42, para esclarecer de uma vez por todas o que você precisa entender a respeito dos meus programas educacionais, beleza? Então vamos lá. Muitos fisioterapeutas que entraram na formação LBP aprenderam o raciocínio clínico que a gente utiliza para tratar as diversas condições de dores na coluna lombar. E de coração, isso ajuda muito os profissionais da fisioterapia, porque se eu fosse colocar assim de 100 pacientes, acho que 65 a 70 seriam de dor lombar que eu atendo. A prevalência realmente é prioritária de pacientes com dor lombar. Mas os alunos que fizeram LBP, eles sempre sentem a necessidade de algo a mais, de aprender coluna cervical, de aprender coluna torácica para tratar a coluna inteira. Aí o que eles fazem? Eles fazem um upgrade para o Spine. No Spine, eles começam a atender a coluna toda. Eles começam a ter os nuances e as diferenças das estratégias de movimento, das estratégias de terapia manual, das estratégias de manipulação intramuscular, das estratégias de recuperação da função para a coluna cervical, para a coluna torácica. E eles levam alguns bônus que não tem no curso LBP. Então, por exemplo, eu ensino marketing em redes sociais, uma aula, claro, introdutória. Eu não sou especialista em marketing, mas a estratégia com essa aula introdutória que eu dou é a estratégia que me faz alcançar 200 mil pessoas por mês dentro do Instagram. Não lembro agora se é por mês ou por semana. Eu acho que é a cada 7 dias, viu? A cada 7 dias. 200 mil pessoas a cada 7 dias, 200 mil contas a cada 7 dias. E se você olhar no botão Insights aí do seu Instagram, você vai ver que você deve estar alcançando entre 5 a 11 mil contas, quiçá menos. Imagine implementando essa estratégia e aumentando em 5 vezes o alcance das suas publicações, dos seus vídeos. Será que você vai continuar com a mesma cartela de clientes? Será que você vai continuar cobrando o mesmo valor? Além disso, eu dou o modelo de gestão de consultório que eu aplicava quando o consultório era lá no Hospital da Bahia. Então, todo o faturamento que a gente tinha lá no Hospital da Bahia, a gente abre para você em exemplos, claro, de números do que a gente fazia com cada orçamento, como a gente destinava cada orçamento. Não quer dizer que você não tem consultório, você não vai se beneficiar por isso. Você vai se beneficiar muito, porque isso serve para qualquer profissional autônomo. Se eu quisesse, inclusive, vender um curso de gestão e inteligência financeira, eu poderia vender para diversos profissionais da área da saúde, não só fisioterapeutas. Mas a minha missão é treinar 1000 fisioterapeutas no meu programa educacional. Atualmente a gente tem 205. Então existem bônus no Spine que não estão presentes no LBP. E óbvio, é uma sequência lógica para que você entre um e vá fazendo o upgrade conforme a sua necessidade. Quando você termina o Spine, que você vê tudo que tem lá dentro, tem algumas mentorias lá dentro, salvo engano são 5 mentorias que tem lá dentro, você percebe, caramba, como a mentoria é importante. Caramba, chegou aquele paciente de joelho, aquele paciente de ombro, de cotovelo, de punho, de ATM, e eu não sabia o que fazer. Será que Caio atende esses casos? Eu atendo. Eu atendo dor musculoesquelética. Não interessa de que área você esteja falando, de que local do corpo você esteja falando. Se o paciente está com dor de cabeça, eu atendo. Se está com dor na TM, eu atendo. Se está com dor no cotovelo, eu atendo. Se for coluna, eu atendo. Se for quadril, eu atendo. Por quê? O raciocínio da abordagem multidimensional, o raciocínio da terapia cognitivo-funcional, o raciocínio da terapia mecânica, os conceitos de controle de movimento, os conceitos de irradiações, todos os conceitos que eu aplico na prática clínica são aplicados ao aparelho locomotor, ao sistema músculo-esquelético. E a gente não tem sistema músculo-esquelético só na coluna. Então, se hoje eu fosse deixar de atender os pacientes com problemas nas extremidades, na ATM, na cabeça, eu simplesmente teria aí, sei lá, uma queda de 30%, 35% na minha demanda. Porque são casos com problemas originários em joelho, originários em quadril, originários em ombro, originários em ATM, que eu não estaria entendendo porque eu escolhi ser especialista em coluna.
Aí eu te pergunto, você é ortopedista ou você é fisioterapeuta? Porque o ortopedista é que precisa se subespecializar em uma área. E quanto mais você se especializa naquela área, mais você esquece as outras. E aí você fica naquele... Isso não é ruim não, tá, pessoal? A área da ortopedia, ela precisa dessa subespecialidade porque às vezes tem uma abordagem cirúrgica ou minimamente invasiva que o cara tem que ser muito subespecialista naquilo. Não é a nossa necessidade, a gente não faz nada invasível. A gente aprende a tratar as disfunções, dor e as incapacidades associadas ao aparelho locomotor, ao sistema musculoesquelético na nossa área. Então o que é que tem acontecido com os alunos da formação Spine? Eles têm identificado que estão deixando dinheiro na mesa. E ao deixar dinheiro na mesa, eles começam a perceber que precisam do BeExpert. E aí eles fazem várias formações de 3 letras no mercado aí, né? Online, presencial. E aí quando aparecem aqui, falam assim, caramba, Caio, eu nunca ouvi falar disso. Caramba, Caio, onde você aprendeu essa diferenciação? Caramba, Caio, como você aprendeu esse diagnóstico? Eles ficam surpresos. Porque de fato, quando a gente vai falar não só de coluna, vai falar de ATM, de ombro, de quadril, a gente precisa dar um algo a mais. Fazer o fisioterapeuta entender a abordagem multidimensional. Então, eles acabam fazendo o upgrade do Spine para o BeExpert. E, gente, isso é proposital. Por muito tempo eu fiquei só com a formação BeExpert no mercado. Só que eu identifiquei que existe um público na fisioterapia que definitivamente não tem um faturamento para fazer a formação BeExpert. Na cabeça deles é um absurdo fazer a formação BeExpert. Então eu criei um curso básico, um curso só de coluna lombar, para colocar o preço dentro da média do mercado, para que esses fisioterapeutas tivessem acesso ao raciocínio que a gente aplica. Ao ter acesso, automaticamente eles começam a melhorar seus resultados, melhorar o preço de suas consultas, melhorar seus faturamentos e passam a ter faturamento para estar dentro do Spine. E isso também acontece na migração para o BeExpert. Não existe, você é fisioterapeuta e ganha R$3.000 por mês, não existe você comprar o BeExpert, na minha cabeça. Cara, você tem que ter uma organização brutal para com 3 mil de faturamento por mês comprar o BeExpert. Ou você precisa arriscar, parcelar aí sem saber como é que vai pagar, sem ter previsibilidade nenhuma. O fisioterapeuta que eu considero pronto para estar no BeExpert tem que ter um faturamento de 5K para cima. Porque o BeExpert tem a capacidade de transformar esse fisioterapeuta num faturamento de 10K para cima, com a exata estratégia que eu aplico. E aí, Caio, você fala muito de dinheiro, você fala muito dessa questão tal. Cara, não é falar de dinheiro, é porque entenda. Existem pessoas, por exemplo, eu tenho alunos na fisioterapia que faturam 30 mil por mês com sua clínica, com seu consultório. Então, esses alunos, eles buscam a formação BeExpert para ter a minha visão, para aperfeiçoar o quadro deles. Então, essa promessa de faturar 10K por mês não serve para eles. Eles só querem ter a nossa experiência. Agora, você que está aí na luta, atendendo paciente domiciliar, fazendo personal pilates, atendendo em consultório de RPG, atendendo em consultório alugado, você que está aí na peleja para faturar 4, 5, 6, 7 mil reais, um boom para 10 mil é uma coisa que vai facilitar demais sua vida, sua organização financeira, e você vai conseguir trabalhar menos ganhando mais. Porque você vai começar a cobrar um valor maior e você vai entregar muito resultado para esses pacientes. Você vai aprender a vender, que é uma coisa que eu ensino dentro da formação BeExpert, a vender planos de tratamento e não sessões isoladas, porque sessões isoladas o paciente abandona e tira a sua chance de efetividade. Então você vai aprender a vender, você vai colocar a saúde financeira dentro do seu consultório, do seu atendimento 1 a 1, seja domicílio, pilates, RPG, terapias manuais, etc. Você vai ter um mindset muito mais aflorado. E não é vender aleatoriamente para quem não precisa, não. É vender com integridade, entendendo de qual prognóstico da doença, entendendo de quantas sessões aquele paciente vai precisar, entendendo de como é o afastamento de cada perfil de paciente. Tem paciente que eu atendo 2 vezes por semana, tem paciente que eu atendo 1 vez por semana, tem paciente que eu atendo uma vez a cada 15 dias, tem paciente que eu atendo 1 vez no mês, né? Tem paciente que eu só atendo de 6 em 6 meses, que já estão em planos de manutenção. Você vai aprender a fazer planos de assinatura semestral e anual, que é o que a gente faz em consultório. Depois que os pacientes têm alta, a gente tem uma estratégia para fidelizar esses pacientes e esses pacientes continuarem com a gente fazendo programas de manutenções no semestre ou no ano. Isso traz muita segurança para o paciente,
que volta para sua atividade física sem medo de novas dores que vão surgir, porque você está o tempo todo aplicando a educação em neurociência da dor, todo mês, recorrentemente. Então é um paciente que não é mais alvo da maioria dos nocebos que fisioterapeutas, médicos e profissionais de saúde empregam, né? Além de tudo isso, a formação BeExpert, você não vai levar só 5 mentorias como está no Spine, você vai levar 17 mentorias. Além das 17 mentorias, tem alguns, acho que é 1 ou 2 atendimentos que a gente fez com pacientes que permitiram que a gente gravasse, e a gente acompanha esse paciente da segunda até a quinta, da segunda até a sexta consulta, e você vai ver como é que acontece com o paciente real. Dentro dessas mentorias, eu atendi pacientes complexos de nossos alunos que estavam com dificuldade em suas evoluções. E a partir do atendimento, do esclarecimento, da demonstração que a gente fez, o aluno conseguiu lidar com o paciente cada vez mais, né? Cada vez melhor. Então, assim, quanto vale isso para você? Uma formação que te leva a um faturamento de 10k, gente, não é todo mundo que consegue, tá? Só para você ter uma ideia, de 205 alunos, a gente tem 39% desses alunos que completaram o curso. Tem gente que não completa o curso, compra só pelo comportamento de manada. Ah, meu amiguinho comprou da minha cidade, eu vou comprar também. Ah, se ele entrou é porque ele é bom, eu vou entrar também. Não, não entre por esses motivos. Você pode perceber que tem vários players aí no mercado que vendem esses cursos online de manada para entrar 50, 100 pessoas. Sou eu que dou suporte a você. A cada 15 dias eu estou na comunidade do Facebook esclarecendo as dúvidas dos alunos que postam lá. Então, essa comunidade funciona por 1 ano. Você vai ter direito à renovação com 50% do valor quando terminar a sua anuidade. Eu não consigo colocar mais de 20 pessoas por turma. E isso me aproxima dos alunos. Isso me faz dar um suporte mais próximo. E isso faz com que eu não deixe correr solto o raciocínio clínico. Isso faz eu pegar você pela orelha assim, ó, e falar, ó, a partir desse momento você começou a misturar conceitos. Fique só aqui, porque aqui você acha o caminho. Se você não achar, aí você troca de conceito. Isso aconteceu por várias vezes nas mentorias. Então, dentro do BeExpert, você leva 17 mentorias, que atualmente custam 10k por ano. Você está levando de graça só para entrar no BeExpert. Beleza? Então, essa é a diferença dos 3 produtos que a gente tem até o momento. Agora, você que já está na formação BeExpert e quer uma coisa mais avançada ainda, que você quer um contato mais próximo comigo, você quer estar ao vivo comigo nos encontros, a gente tem um outro programa, que é a Mentoria Expert. A Mentoria Expert acontece ao vivo, são 12 encontros quinzenais ao vivo, a gente ainda vai definir os dias e as datas, onde eu vou ministrar aulas, não aquela encheção de saco com um bocado de artigo onde eu vou ficar lendo tela de slide para você. Não, PowerPoint super básicos. Quem é da formação sabe que o curso é rápido e caceteiro. As aulas são super rápidas, aulas de 8 a 14 minutos. Acho que tem 3 ou 4 aulas no BeExpert que passam de 1 hora, mas é porque são conteúdos muito densos, mas são pouquíssimas aulas densas para que você pegue a base de tudo. Não adianta construir uma casa pelo telhado. Você tem que começar a construir a casa pela base, levantar as paredes, construir as portas e só depois colocar o telhado. Então tem pouquíssimos conteúdos densos, mas a maioria do curso é rápido e caceteiro. Inclusive esse é um dos melhores feedbacks que a gente tem dos alunos que fizeram upgrade de LBP até o BeExpert. Inclusive, eu sou professor, né? Então eu te vendo esse curso. Então tudo que eu tô te falando aqui é para tentar te convencer. Aí você pode pensar assim, caramba, Caio, você só quer vender esse curso para ganhar dinheiro. E aí a gente vai entrar num caminho muito maior, que é um caminho da missão que a gente exerce aqui na Terra. Então, a gente quer livrar o máximo de pessoas de cirurgia, o máximo de pessoas de medicamento, com movimento. A gente quer ensinar os pacientes a se autotratarem. Paralelo a isso, a gente quer treinar 1000 fisioterapeutas no nosso modus operandi. Porque eu tô cansado de receber pacientes que falam assim, ó, Caio, fisioterapia não funciona. Já fiz fisioterapia e não melhorei. A fisioterapia é alongamento, calorzinho, pilates, bola suíça. Não, fisioterapia é uma ciência. E ela, como toda ciência, é autocorrigível ao longo do tempo. Tudo que eu estou te falando aqui agora pode mudar no mês seguinte, quando eu receber, no dia 1º de fevereiro, o newsletter da Pedro, o newsletter da B&J, o newsletter, enfim, da PubMed.
que a gente assina, que a gente bota o filtro lá para receber no e-mail. Então, tudo isso aqui pode mudar, porque a ciência se autocorrige, a fisioterapia também se autocorrige. Então, quando eu falo em treinar 1000 fisioterapeutas no meu modus operandi, é para que as pessoas comecem a associar a fisioterapia a uma experiência extremamente valorosa de entrega de resultado no tratamento da dor e no tratamento da incapacidade funcional. Ponto. Os mecanismos pelos quais a gente vai atingir isso, eu não quero nem saber, eu não estudo mecanismo, quem estuda mecanismo é um pessoal bem diferenciado, assim, que está com um cognitivo muito acima da média, né? Eu não sou esse pessoal, então eu não sei por que as coisas acontecem, mas eu posso te mostrar como elas acontecem. Então, fazendo isso, o resultado é esse, esse e aquele. É essa a nossa linha de raciocínio. Então, os 3 cursos. Você tem uma câmera ligada, que é a câmera do meu celular, comigo demonstrando a avaliação e o tratamento em cada perfil de paciente. Num modelo de paciente. Às vezes é minha noiva, às vezes é minha mãe, às vezes é uma aluna, às vezes é um ex-aluno, enfim. São vários modelos que tem lá e eu fico demonstrando isso. Então, por isso que eu falo que o curso é rápido e caceteiro. A mentoria, que vai ser ao vivo, tem esses 12 encontros quinzenais em 6 meses, mais 3 dias presenciais em Salvador. Então, essa mentoria, por enquanto, é só para alunos BeExpert. Por quê? Se você não é aluno BeExpert e entrar na mentoria, você vai demorar um pouquinho para pegar as sacadas. E é importante que a galera esteja no mesmo nível de conhecimento. As formações LBP, Spine e BeExpert são justamente para nivelar o nível de conhecimento que vocês têm a respeito de dor, de tratamento da dor crônica com fisioterapia musculoesquelética. Então, por isso, somente por isso, a gente quer que nessa mentoria, os 10 alunos que vão participar sejam alunos do BeExpert. É claro, se até o final do mês a gente não fechar as 10 pessoas dentro do grupo do BeExpert, a gente vai abrir para o público externo e, obviamente, que o valor vai ser um pouco maior do que os alunos. Afinal, para beneficiar os alunos que fizeram upgrade de um curso para o outro, que compraram o BeExpert, a gente tem que colocar um valor diferenciado, afinal eles estão comprando de novo da gente, tá? Então, vai haver diferença de preço? Vai haver diferença de preço de quem é aluno para quem não é aluno, óbvio, isso sempre vai existir. Vai haver diferença de preço de quem paga parcelado com quem paga à vista, isso sempre vai existir. Vai ter diferença de preço com quem dá uma entrada maior e parcela em menos vezes, isso sempre vai existir. Agora, não vai ter diferença de preço para você que é aluno do BeExpert e descobriu do nada que você pagou X mil reais e o outro pagou Y mil reais. Isso aí não vai acontecer para as mesmas formas de pagamento, vocês podem ficar tranquilos. Uma outra coisa importante de ressaltar da mentoria é que os conteúdos que a gente vai falar são especialmente sobre casos complexos, né? Síndromes radiculares, quadros de síndromes inflamatórias, quadros de síndromes dolorosas crônicas, quadros de articulações comprometidas, quadros inconclusivos, quadros onde o paciente tem um bloqueio de movimento, mas é um bloqueio de movimento muito difícil de se encontrar, porque o fisioterapeuta não teve habilidade suficiente ou para fazer uma alternância de forças e de direção, ou para fazer uma retirada de tensão da raiz, ou para utilizar uma terapia manual porque o paciente fez formação temporal e wind-up para quebrar esse arco reflexo e você começar a estimular o paciente de novo através de estratégias de movimento. Então, tem muita coisa que a gente aprendeu nesses 8 anos que precisam ser compartilhados ao vivo, que não importa, eu posso tentar gravar esse conteúdo 10, 15, 30 vezes, nunca vai ser como o processo ao vivo. Quem já fez a mentoria na época que a gente fez as sessões clínicas, percebe que existem nuances ao vivo com pacientes reais e não modelos que só acontecem quando o atendimento é ao vivo. Então você vai ver dentro da mentoria demonstrações, né? Você vai ver demonstrações dentro da mentoria que vão, assim, violar completamente a sua expectativa. Né? Demonstrações de avaliações e atendimentos com pacientes reais indicados pelos alunos que vão violar a sua expectativa e vão, assim, dar um salto de 5 a 10 anos na sua experiência clínica para você chegar aí, sei lá, no interior do Pará
ou no interior de São Paulo, ou no interior de Manaus, ou enfim, nas capitais, enfim, onde você estiver. E os pacientes notem que você é diferenciado desde o primeiro momento quando você está avaliando o paciente. Eu costumo brincar que o paciente ele tem que se sentir muito bem avaliado. O paciente ele tem que se sentir acolhido. Você percebe quando eu não estou olhando nos seus olhos. Por exemplo, eu estou olhando agora para meu rosto na câmera. Mas agora eu estou olhando nos seus olhos, porque eu comecei a olhar para o foco da lente da minha câmera. E isso conecta demais. Isso é parte do espelhamento que a gente precisa fazer quando a gente está avaliando o paciente. Você vai pegar sacadas de terapia cognitiva, comportamental e funcional que a gente aprendeu ao longo dessas experiências. Você vai pegar sacadas de escutativa, você vai pegar sacadas de entrevistas motivacionais, de questionamentos socráticos, que a gente tem aprendido ao longo das formações em terapias cognitivas, das formações em psicologia, que a gente tem feito não para ser psicólogos, reitero, mas para saber lidar com as adversidades e nuances que acontecem imediatamente com uma experiência negativa no momento que você está prescrevendo um exercício, ou com experiência negativa prévia de tratamentos anteriores, que você sabe que a técnica que você tem que entregar tem muita chance de melhorar o paciente, mas o paciente não consegue se expor por medo. Então, essas nuances só acontecem ao vivo e é por isso que a gente está criando a Mentoria Expert, tá bom? Então, eu espero com esse vídeo, relativamente longo, né, 21 minutos, que você tenha... que tenha ficado claro, né? Qual é a proposta que a gente tem com esses 4 programas, LBP, Spine Be Expert e Mentoria Expert, tá bom? Então, qualquer dúvida, manda um direct pra mim, fala comigo no Telegram, fala comigo na caixinha de perguntas e histórias que tem todo dia, que a gente vai dar o máximo pra tentar te ajudar, tá bom? Um grande abraço, movimento é vida.